15. E a um deu-se os talentos, e a outro 2, e outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para hoje. 16. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos, negociou com eles, e agrangeou outros 5 talentos. 17. Também na sorte, o que receberá 2, granjeou também outros 2. Vamos ouvir minha voz assim, eu estava na festa, né? Quem não foi, perdeu. Lá mesmo se comeu. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Aleluia! Tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui? Mais salva de palmas. Primeira